Então eu sou Cláudia Nunes, Cauravi. Bem-vindos ao nosso festival de culinária sutil que preparamos para todos com muito carinho. Iniciamos aqui mostrando as cores da primavera, que são lindas agora que está próximo de chegar. E são através dessas cores que nós queremos transmitir com alegria cada receita que foi separada com carinho para que nós, no conforto de nossa casa, possamos executá-las. Então, primeiramente nós selecionamos aqui os inhames. Eu vou deixar aqui para que todos possam ver. Eles estão in natura, não foram higienizados ainda. A gente vai fazer essa higienização e depois o Edson vai estar passando para todos vocês alguns dos benefícios, que são inúmeros, para que vocês conheçam um pouco mais sobre esse tubérculo aqui, que faz parte da nossa vida, a gente consome com frequência e tem trazido muitos benefícios. Então aqui estão eles, nós já higienizamos. Agora nós vamos colocar na panela. A panela já está aqui no preparo com água. E vocês percebam que é até cobrir mesmo. Vamos colocar no fogo, tampar a panela. E quando a panela pegar a pressão, nós vamos marcar 4 minutos e vamos desligar. Quando ela pegar a pressão, a gente abaixa o fogo. Então aqui nós já ligamos. E a hora que ela começar a chiar, a gente vai marcar no relógio, em média 4 minutos, vamos desligar e deixar essa pressão perder naturalmente. Nós não recomendamos que seja aberta a panela assim que desliga ou que leve a panela para a pia, colocar água fria, isso não é recomendado. Primeiro pela segurança e segundo que quando nós fazemos esse processo, a gente, enquanto a panela está esfriando, o processo de cozimento continua. Se você fizer em casa, marcar esse tempo e abrir a panela antes dela perder a pressão naturalmente, o inhame não estará cozido por completo. Então, nós tivemos aí já os 4 minutos que nós, assim que pegou a pressão, e depois ela ficou, acho que mais ou menos quase uns 10 para perder completamente a pressão. Então eu deixei para abrir aqui. Vocês percebam que eles, já estão praticamente abrindo. Isso é incrível, porque fica bem mais fácil para a gente poder trabalhar. Então agora, como está bem quente, eu já esperei alguns minutos, vamos retirá-los da água e vocês vão ver a facilidade que é para descascar. Aqui no caso ele está bem quente, eu vou descascar com a ajuda de uma colher, mas na sua casa você pode esperar um pouquinho mais. Nós vamos dividir aqui essa quantidade em 2 partes, porque nós vamos fazer 2 tipos de creme. Um creme com ora pronobis, que depois vocês vão saber de todos os benefícios, e o outro creme que nós vamos fazer vai ser com beterraba. Então nós vamos assim dividir ali para fazer essas 2 receitas na sequência e espero que vocês gostem e eu vou falando passo a passo. Então nós já, enquanto fazia o cozimento, separamos todos os ingredientes. Depois os ingredientes também vão na descrição da receita. Uma dica bem legal que foi separado aqui são vocês terem esses copos aqui de medida. Então é bem fácil de encontrar. Aqui é 1/4 de xícara, 1/3, meia xícara e 1 xícara. E a mesma coisa aqui, 1 colher de chá, meia colher de sopa, 1 colher de sopa e essa pequenininha que tá aqui, que é meia colher de chá. Por quê? Porque todas as receitas que vamos passar aqui no canal são usadas essas medidas, então são perfeitas para que vocês aí na casa de vocês consigam estar acertando também. Então vamos ver aqui a quantidade de inhame que vai ter
dado. E uma das coisas que nós vamos precisar fazer eu vou até colocar a panela aqui já para aquecer um pouquinho a água, que é passar a Ora Pronobis na água quente. Porque tem uma nutricionista que explicou para nós, que ela é muito querida, que é a doutora Kelly Franco, que a Ora Pronobis, ela tem oxalato, né? Ácido oxálico. Ácido oxálico. Ó, o químico daqui a pouco vai entrar aqui junto para falar com vocês. E ela explicou que as pessoas que consomem suco verde com frequência, é bom que passe numa água morna e depois numa água fria, que esse processo ele é retirado da planta. O que acontece? É uma defesa que a planta tem contra qualquer tipo de praga ou bichinho que fosse consumi-la. E algumas pessoas já relataram que quando consome Ora Pronobis em quantidade grande, se a folha estiver mais velha, se for uma folha bem novinha, como essa daqui, ó, que eu até trouxe, assim, que ela é bem pequenininha, que ela tá crescendo, até que não tem tanto problema. Mas quanto mais velha tiver a folha, aquelas folhas mais gordinhas, mais ela vai ter dessa substância que em quantidades grandes não é recomendado para nossa saúde. Então, se nós aprendemos essa dica, nós gostamos de compartilhar com vocês e estamos aqui passando. Então, aqui a água já está aquecendo. Nós vamos colocá-la 30 segundos depois que ela estiver aquecida. É o tempo suficiente, retiramos e colocamos na água fria. Então, se você tem o costume de consumir Ora Pronobis, quando ela não passar pelo processo de cozimento, vamos fazer esse processo que é chamado de branqueamento. E também outra folha que é recomendada fazer isso é o espinafre, mesmo que ele vai ser aquecido. Aí a pergunta que às vezes algumas pessoas podem estar se fazendo: mas e se eu for aquecer o Ora Pronobis? Se ela for ao fogo, aí esse processo aqui não tem necessidade. Então, como ela vai ser aquecida, mas caso vá tomar ou consumir no suco, é importante que seja feito esse processo. Então ela já está quase no ponto. Enquanto ela vai colocando ali, eu já vou separar o inhame que nós vamos usar para esta receita, enquanto a água ferve. Então a água já está bem indo para o morno. Aqui eu já dividi então o nosso inhame, fica esperando para a segunda receita. E olha que legal, na nossa abertura já vamos preparar 2 tipos de cremes para que vocês possam, na casa de vocês, experimentar essas delícias. Então aqui agora a água já está no ponto que a gente precisa. Nós vamos contar 30 segundos. Eu já deixei separadinha aqui. Então é um processo bem simples e que faz toda a diferença no preparo depois para a nossa saúde. E ali ela já fica no ponto já para entrar na nossa receita. Então é um processo que nós recomendamos que seja feito para a própria segurança de todos nós. Agora, nessa receita aqui, então, vai 250 gramas de inhame cozido. Aqui é o caldo dos legumes que nós preparamos o cozimento. Então na receita vocês vão receber, vai 1/4. Então aqui é 1/4 de xícara. Então nós vamos colocar aqui 1/4 dessa mistura. Tem um pouquinho mais, caso na hora de processar precise. E aqui são as medidas que nós vamos estar usando, que é meia colher de chá que nós precisamos para fazer um creminho que vai ajudar a engrossar o nosso caldo. E aí vocês viram que tem que ser uma medida que ela tem que ser bem em ciminha, assim, ela não pode passar muito da medida, assim, uma quantidade muito para cima, porque senão a receita não vai dar certo, tá? Então aqui a gente está fazendo todo esse processo com a panela desligada. E aqui nós já vamos colocar então agora para engrossar um pouquinho.
não precisa ser temperatura muito alta. Por quê? Porque nós vamos colocar limão na receita, o inhame já está cozido, e aí como vai o polvilho doce e o polvilho azedo, é importante que ele já esteja dissolvido e cozido. Então fica mais fácil para entrar na nossa receita. Então aqui praticamente ele já está cozido. É bem rápido esse processo, não é um processo demorado. O fogo aqui é muito bom também, então talvez na sua casa você demore um pouquinho mais. Mas é bem tranquilo de fazer, facilita também. Aí outra dica bem legal é nós colocarmos a parte líquida primeiro. Então aqui ele já cozinhou, vocês viram que vira tipo um mingau. Então até a sequência da receita é bem interessante. Então primeiro nós podemos colocar aqui as folhas de Ora Pronobis, que são as partes que vão liquidificar. Depois nós podemos colocar aqui, então, o óleo de coco, que aqui nós estamos utilizando para esta receita, meia colher de sopa de óleo de coco. E vamos utilizar também meia colher de sopa de azeite. Então eu deixei aqui para fazer as medidas. Então, colocando essa parte líquida primeiro, você vai facilitar na hora de processar. Então, aqui meia colher de sopa. Aqui são os temperos que nós já deixamos separados. Então, aqui tem meia colherzinha de chá de sal. E aqui nós estamos usando o tempero Ora Tona Sinensis, que é um tempero que substitui o alho e a cebola. Nós temos aqui, depois mais para frente nós vamos explicar um pouquinho mais sobre ele. Algumas pessoas já conhecem, então ele entra para fazer essa substituição. E aqui entra o nosso polvilho doce e polvilho azedo já cozido. E esse processo aqui ele vai dar mais cremosidade na nossa receita. E foi uma das formas mais tranquilas e fáceis que nós encontramos para fazer esses cremes, esses preparos. E nós estamos fazendo assim tudo passo a passo, com calma, para que você se inspire e possa fazer aí na sua casa. Aqui o inhame já tá morno, então nós vamos colocar devagar. E aqui é uma base que você pode, o inhame ele é muito versátil na cozinha para receitas salgadas, receitas doces. Então assim, tem várias receitas que nós podemos estar utilizando. Vocês viram que sobrou um pouquinho ali da água do cozimento, e é justamente para na hora de bater, se o liquidificador não conseguir, aí vocês podem estar utilizando um pouquinho. Vai pulsando. Nesse caso aqui nós vamos colocar só mais um pouquinho. É coisa mínima. E está pronto o nosso primeiro creme. O que é interessante é ele permanecer pelo menos umas 2 horas na geladeira. Aqui faltou o limão, eu deixo o limão para colocar no final. Aqui esse limão é da nossa casa mesmo que nós temos aqui. Não é uma quantidade muito exagerada, porque vai a gosto, é só para dar sabor e ajudar a conservar. Então nossa primeira receita está pronta. E assim, cuidem para que vocês não coloquem ele no liquidificador muito quente, tá? Então aqui vocês veem que ele foi em temperatura morna. Ele fica bem cremoso quando ele já cai. Espero que vocês estejam visualizando bem, estejam com água na boca. Agora eu vou lavar o liquidificador e nós vamos preparar o segundo, que vai ser uma cor bem bonita, bem intensa. Depois nós vamos lavar, higienizar toda aqui a parte aqui, vamos deixar bem arrumadinho e vamos trazer demonstrando
que ele esfriar um pouquinho mais, que agora ele tá assim, mas quando ele esfria ele vai ficar um pouquinho mais cremoso. E aí nós vamos passar em um pão para que vocês vejam a consistência que ele fica. Mas está aqui o primeiro e na sequência a gente já monta o segundo. E esse daqui, no caso, vai para a geladeira. Depois nós vamos fazer uma decoração. E aqui nós separamos um pouquinho de orégano para colocar por cima, tá? Para ele ficar mais atrativo, mais saboroso e ele vai dar sabor. Vamos para a segunda receita. Já higienizamos aqui, tiramos um pouco do excesso para que vocês consigam visualizar melhor. Então, lembra que nós dividimos, né, o inhame e agora nós vamos partir para a segunda. Então, assim, aqui é os outros 250 gramas. A gente corta, ele tá morninho ainda e é bem importante isso, que ele esteja macio, morninho, fácil de lidar. E aí, nós vamos iniciar no mesmo formato. Aqui, nós vamos colocar uma colher de sopa do caldo do cozimento que a gente separou. Vamos colocar já o suco de limão, sempre os líquidos primeiro. É a gosto. E vamos usar meia colher de sopa de azeite. E vocês percebam que a gente não usa quantidade exagerada de óleos, nem gorduras. Aqui nós separamos, vai ter depois para vocês, meia beterraba pequena que nós vamos colocar. Aqui novamente o sal e o tempero, né, que nós temos aqui, que é o que a gente vai usar sempre em todos os nossos pratos, que é o Toona sinensis. Aqui foi separado 40 gramas de tofu. O que foi feito nesse tofu? Ele foi cozido e depois ele foi retirado o excesso. O tofu é normal, não é o defumado. E aqui nós temos o coentro, que a gente vai colocar para dar um sabor diferente. Se você não aprecia, usa salsinha. E deixamos aqui novamente o nosso coringa, que é o inhame. Se não bater, a gente acrescenta um pouquinho. Esse aqui não vai o polvilho doce e o polvilho azedo. Ele vai virar um creminho também. E se você tiver um processador também, você pode bater no processador. Lembra de pulsar sempre. Então, com a espátula ideal, nós vamos tirar um pouquinho do ar que formou. E está pronto. Então vocês tomem bastante cuidado, porque assim, esse liquidificador é um liquidificador simples, mas alguns mais potentes talvez não precisa da ajuda da espátula. Crianças não devem fazer sem a ajuda dos pais. E aí vocês vão ver que ele também fica bem bonito, uma cor maravilhosa. E quando ele esfriar, ele vai ganhar um pouquinho mais de consistência, tá? Então, vocês observem que não precisa ir colocando água, basta ir adicionando aos poucos. E nós nem adicionamos mais óleos ou azeites, nada. Esse aqui não vai óleo de coco, é opcional se você quiser colocar. E aqui é uma dica, porque na verdade você pode estar fazendo de cenoura, você pode estar fazendo de batata salsa. E é muito importante porque as crianças gostam bastante por conta das cores. Namaskar, eu sou Edson Nunes e é um prazer estar aqui com todos vocês nesse projeto da Ananda Marga Academy. Vamos lá, né? Vamos estar falando sobre os patês que vão ser feitos aí, o que já foram feitos, né, com o inhame, tendo como base o inhame e também o ora pro nobis. Algumas informações importantes que nós devemos ter sobre o inhame
vou deixar do ladinho aqui a Ora Pronobis, daqui a pouco a gente fala dela. Começar com o inhame aqui. E são histórias interessantes que nós temos sobre o inhame, por exemplo. Eu sou professor de Química e em uma apresentação dos alunos, alguns anos atrás, um aluno chegou, né, na sala de aula para falar sobre alimentos, né, alternativos nós poderíamos trabalhar, como punks e tudo mais. E chegou um aluno dizendo que os indígenas de uma determinada tribo, eles não eram picados por insetos porque eles tinham o hábito de comer muito inhame, né? A base alimentar deles era o inhame. E nesse momento, né, me despertou também a curiosidade de saber, mas será, né? Até no momento eu falei assim, escuta, você tem fonte disso que você está dizendo para nós aí? Isso aí tem fonte que eu possa confiar no que você está dizendo, ou você viu uma reportagem dizendo sobre isso? E ele falou, não, professor, isso é uma coisa séria, né? Eu peguei aqui, tem um artigo e tudo mais, e o senhor pode ver aqui. E aí, né, despertou essa curiosidade aí de saber mais sobre o inhame. E já faz um bom tempo que nós temos como aí na nossa alimentação esse alimento. Esse alimento é muito usado pelos africanos, né? Os africanos têm ele na sua base alimentar, então não no Brasil não é muito usado, porque por falta até de conhecimento, mas seria fantástico se todos nós colocássemos aí esse alimento como base também da nossa alimentação. Então os cuidados que nós temos que ter para poder usar o inhame, né, algumas coisas bem simples, bem básicas, vou falar primeiro dos cuidados e depois dos benefícios. Então quando nós fazemos o processo, né, de descascar o inhame, estou aqui sem luva, sem nada, de descascar o inhame, sem usar nenhum tipo de proteção, né, ele libera esse líquido aqui, né, que junto com ele tem o ácido oxálico e também tem alguns taninos aqui. E isso aqui, ele pode pode provocar na pessoa coceira, pode provocar até, se você ingerir esse alimento aqui da forma que ele está aqui crua, você pode ter até uma intoxicação, porque você precisa, como a Cláudia já preparou para vocês aí, né, mostrou como é que funciona, você precisa fazer o cozimento dele, que no cozimento, o ácido oxálico e os fitatos e o tanino, com certeza eles são eliminados no cozimento e aí você evita, né, essa intoxicação. Tirando isso, o inhame ele é tudo de bom, né? É tudo de bom, ele tem muitas e muitas propriedades aí que são benéficas para a saúde, para as mulheres principalmente. Ele ajuda a controlar os hormônios femininos, né? O estrogênio, que ele consegue fazer um controle disso daí. Também ele é fonte aí para a pele, né? Para você ter uma pele mais saudável também. O inhame ele tem essa perspectiva de te ajudar a manter a pele mais saudável. Enfim, são muitos aí os benefícios do inhame, como eu comecei falando, que ele também pode ser usado aí, o consumo do inhame, apesar de muitos estudiosos acharem que não e dizem que isso é só um mito, ele também ajuda sim, né, a eliminar aí a você não ser picado por alguns tipos de insetos, né? Então são muitas aí as vantagens de se usar esse alimento aqui. E quando você vai preparar o cozimento, né, que você faz, além de facilitar, como a Cláudia já disse, além de facilitar você tirar ele da casca, você vai eliminar essas substâncias, as 3 substâncias que são problemáticas ou que podem causar algum dano aí na alimentação e no uso do inhame. Então, são muitos os benefícios, não vou ficar alongando aqui, vou deixar para que você pesquise, que você vai encontrar bastante informação sobre esse alimento e com certeza você vai se beneficiar muito aí desse alimento usando também, né, nas suas receitas, como vai ser feito hoje. Eu trouxe aqui uma muda, né, do Ora Pronobis. Esse frasco aqui é bem interessante, que foi dado aos alunos para servir como pipoqueira, e no final da aula, né, se juntou ali mais de 40 desses potinhos aqui, e nós
eu estava jogando no lixo, falei assim, não, me dê que eu vou, né, preparar um vasinho, alguma coisa, e veio aqui, né, que nós preparamos os vasos para poder passar para as pessoas, né. Então nós temos o nosso pé de Ora Pronobis que nós usamos aqui, e fizemos várias e várias plantinhas dessas para poder doar para as pessoas. Então, como já foi dito, essa planta aqui, por exemplo, as folhas dela já estão bem mais velhas, né? Que já faz tempo que essa planta está pronta aqui. Como eu disse, eram quase 40, agora nós temos essa aqui, é a penúltima, temos mais uma ali só. Então temos que tomar o cuidado para usar essas folhas, né? Essas aqui, por exemplo, da forma como elas estão, você já teria que fazer o branqueamento para poder usar, né? Que é o processo de você colocar ela por alguns instantes dentro da água fervendo para você poder usar. Então a Ora Pronobis, ela é muito comum, é uma planta aqui do Brasil, em Minas Gerais, onde onde é mais usado e onde foi, né, partiu de lá para o país inteiro o uso da Ora Pronobis. Uma informação importantíssima para quem não consome carne, né, é você usar a Ora Pronobis porque ela tem de 25% a 29% de proteína na sua composição. Então é extremamente rica em proteína e ajuda aí as pessoas que não consomem nada de origem animal. Ela também é rica em ferro, né? É bem importante falar sobre isso, que eu sou doador de sangue há mais de 25 anos e depois que nós adotamos uma dieta, né, sem o consumo de carnes, então nós, numa doação de sangue, algum tempo atrás, eu tive que estava bem baixo, né, o nível de ferro no sangue. E aí nós começamos a usar mais a Ora Pronobis, né, usando junto com o fermentados, com o Rejuvelac, que nós usamos aqui, batendo junto de manhã, né, junto com o Rejuvelac, banana, morango, mamão, e fazendo esse mix, fazendo essa mistura com a Ora Pronobis, em pouco tempo, em menos de 2 meses de uso contínuo da planta, a anemia ali ela foi, né, ela saiu dos níveis baixos que estavam e chegou a um nível mais aceitável. Então, os componentes principais, né, que eu quero falar da Ora Pronobis, então seria o alto nível que ela tem, né, do macronutriente, a proteína, o ferro, tem muitos outros elementos aí presentes na Ora Pronobis, mas os dois que eu quero destacar nesse momento são esses aqui. Nos pratos, né, que nós podemos fazer, vai ser feito hoje aí um patê, né, um creme para você usar, e também uma outra característica, né, que tem que tomar cuidado quando você tiver a sua planta, são com os espinhos, né, que os espinhos também, eles são uma forma de proteção da planta e é bem doído uma espetada disso daqui. Tirando isso, é só usar a planta à vontade, que você vai ter uma fonte muito grande de nutrição para o seu dia a dia. É isso, né? Não vou me alongar com muitas informações técnicas, só quero dar esses 2 testemunhos de uso do Ora Pronobis do inhame. E sejam bem-vindos no projeto e aproveitem bastante tudo que vai acontecer por aqui. Namaskar. É creme de inhame com Ora Pronobis e ali com beterraba. E achei muito bom. Ah, viu, gente? Que ele assim é suspeito porque ele já come já faz um bom tempo, mas espero que vocês se inspirem aí. E eu gostaria de falar só um pedacinho de uma música que é aquela que a gente sempre gosta de cantar e que muitas pessoas acreditam que vão recordar, e que é aquela assim: invoque a chama azul, trazendo a paz, tua proteção. A gente só fica doente porque se esquece da tal gratidão.